Então, pessoal, como nós estávamos fazendo na nossa última aula, né, resolvendo as provas anteriores do PISM, fizemos a resolução da prova do PISM de 2018 e ficou faltando a questão 2, né, aberta. Então, nós vamos fazer a resolução dela hoje e logo em seguida a de 2019, tá? Diz o seguinte a questão: o gás liquefeito do petróleo, GLP, é uma mistura de gases de hidrocarbonetos, utilizado como combustível em aplicações de aquecimento e veículos. Os componentes do LGP, embora a temperatura e pressão ambiente sejam gases, são fáceis de condensar, o que fazer, né? Essa propriedade facilita o transporte dos mesmos através dos gasodutos. Considere uma mistura dos gases etano, propano e butano com seus respectivos pontos de fusão e responda às questões a seguir. Então, ele deu para a gente aí um quadro com o ponto de ebulição em graus Celsius a 1 atm, do etano, menos 93, do propano, menos 45 e do butano, 0,6. Aí ele pergunta para a gente, letra A, qual dos gases estará na forma líquida a menos 10 graus Celsius e 1 atm? Então, vamos resolver, né? Olha só. Se o nosso quadro refere-se ao ponto de ebulição, vocês podem observar que o ponto de ebulição do etano e do propano são negativos, né? Ó, a gente tem os seguintes valores, ó, PE, né? Ó, ponto de ebulição do etano, menos 93 graus Celsius. Do propano, menos 45 graus Celsius. E do butano, é o único que é positivo, 0,6 graus Celsius. Então, na letra A, ele quer saber quem estará líquido em menos 10 graus Celsius. Então, gente, o único aqui que pode estar líquido em menos 10 graus Celsius é o butano, né? Os outros dois já estariam no estado gasoso. Letra B. Na temperatura de 5 graus Celsius, qual será a composição da mistura gasosa? Então, 5 graus Celsius, gente, é maior do que todos os pontos de ebulição, né? Então, a nossa mistura gasosa vai ser formada pelos três: etano, propano e butano, tá? Letra C. Na temperatura de menos 5 graus Celsius, qual será a composição da fase gasosa da mistura? Aí, gente, vai ser só os dois primeiros, né? Ó, o nosso etano e o propano. Porque o nosso ponto de ebulição do butano é positivo. Abaixando-se gradativamente a temperatura a partir de 25 graus Celsius, qual gás irá liquefazer primeiro? Então, o que vai
saía do estado gasoso para o líquido, né? É o que tem maior ponto de ebulição, que no caso é o butano. Certo? Tranquilo essa questão, né, gente? Não tem muita complicação, não. Bem facinho, certo? Então, vamos seguir para a prova de 2019. Questão número 16. Um estudante propôs a separação dos plásticos descartados em sua escola para reciclagem. Para isso, ele recolheu embalagens de biscoitos, copos descartáveis e garrafas de refrigerante. Para fazer a identificação do tipo de plástico presente no material recolhido, ele fez o seguinte experimento. Colocou pedaços de 1 cm² de cada tipo de plástico em 2 beckers. No primeiro, havia 200 gramas de água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico. E no segundo, 200 gramas de solução aquosa de cloreto de sódio, NaCl, cuja densidade é 1,14 gramas por centímetro cúbico. Ele obteve os seguintes resultados. Então, ele colocou, né, os materiais, os 2 beckers, né, um com água, com densidade 1 grama por centímetro cúbico, e o outro com uma solução de NaCl com densidade 1,14. Ele detectou que a embalagem de biscoito flutua na água e na solução. O copo descartável afunda na água e flutua na solução de NaCl. A garrafa de refrigerante afunda nas duas. Então, sabendo que os tipos de plástico contidos nessas amostras podem ser polipropileno, então, ó, pode ser o PP, né? Que tem uma densidade igual a 0,9 gramas por centímetro cúbico. Poliestireno, o nosso PS, cuja densidade é 1,05 gramas por centímetro cúbico, ou politerifitalato de etileno, que é o nosso famoso PET, né? Que tem uma densidade igual a 1,35 gramas por centímetro cúbico. Então, foram colocados pedaços dele num becker contendo água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, e numa solução de NaCl, cuja densidade é 1,14 gramas por centímetro cúbico. Assinale a afirmativa correta. Letra A. A embalagem de biscoito é feita de PS. Então, vamos ver o que aconteceu com o biscoito. O biscoito flutua nas duas. Se ele flutua nas duas, gente, o que vai acontecer? A densidade dele vai ser menor que a da água e que da solução de NaCl, certo? Então, ele não pode ser feito de poliestireno, PS, tá vendo? Porque a densidade dele é maior que a da água, então ele teria que afundar na água. Então, a letra A está errada. Letra B, o PS flutua na água. É errado, né? O PS afunda, a densidade é maior, né? Então, não vai. Letra C, a garrafa de refrigerante é feita de PS. Como a garrafa de refrigerante afunda nas duas, tudo bem, da água ela é maior, né? Que é 1,05. Mas ela é menor que da solução de NaCl, então não pode. O PP afunda na água. O nosso polipropileno
a densidade dele é menor que a da água, então ele não vai afundar, ele vai flutuar. E letra E, o copo descartável é feito de PS, poliestireno. Ó, ele afunda na água e flutua na nossa solução, certo? Então, a resposta correta da questão 16 da prova de 2019 é letra E. Também tranquila, né, gente, de fazer, só a mesma interpretação. Acho que vocês fariam tranquilamente. Número 17. Considere uma mistura heterogênea constituída de acetona, água, sal de cozinha, areia, limalha de ferro e óleo. Essa mistura foi submetida ao seguinte esquema de separação. Então, tá lá, mistura heterogênea, passou pela operação 1. Aí separou a limalha de ferro. Aí ficou a mistura de água, sal, areia, acetona e óleo. Operação 2. Separou a areia. Ficou água, sal, acetona e óleo. Operação 3. Separou o óleo. Ficou água, sal e acetona. Operação 4. Separou a acetona e ficou a água e o sal. E a 5 separou a água e o sal. Com relação às técnicas usadas nas operações 1 a 5, assinale a alternativa que contém a sequência correta utilizada na separação. Então, gente, na operação 1, ele só tirou a limalha de ferro. Então, isso aí todo mundo sabe que é uma separação magnética ou imantação. Com isso, gente, a gente fica somente com 3 opções, né, que podem ser. A gente já descarta a B e a D. Então, vamos ver qual que vai ficar. Na operação 2, ela separa a areia, né? E fica com a mistura de água, sal, acetona e óleo. Isso, gente, pode ser feito através de uma filtração, né? Então, continuo com as 3 ainda, certo? Na operação 3, separa a areia. Então, decantação, certo? Olha, eliminei mais uma, eliminei a C. Então, a minha resposta ou é A ou é E. Depois, para separar o óleo e ficar com água, sal e cetona, o que que ele fez? Isso aqui, né, gente, é uma destilação fracionada, certo? Então, já temos a resposta. E para separar a água do sal, destilação simples. Então, número 17 da prova de 2019, letra E. Tranquilinha também, né, gente? Só prestar atenção. Número 18. A solda macia ou solda branca é uma solda comum à base de uma liga de estanho e chumbo, em variadas proporções. Na eletroeletrônica, as soldas são mais usadas em forma de fios, com a liga estanho-chumbo, de proporção 60/40, a qual possui ponto de fusão igual a 183 graus Celsius. Analisando o gráfico abaixo, que mostra o comportamento térmico dessa solda, assinale a alternativa correta. Então, tá aí, ó. Ele deu pra gente o estado A, tá sólido. No B, a temperatura estagnou, tá vendo? C, ele se transformou em líquido. D, ele está mudando de fase, mas a temperatura não está constante. E letra E, ele ficou no estado gasoso. Então, vamos ver, né, qual que é a alternativa correta aí. Essa é a questão 18, né? Então, letra A. A solda é constituída por substâncias com impurezas e com temperatura de ebulição constante. Não, né, gente? A nossa temperatura de ebulição está representada pela letra D. Ela não é constante, ela está em elevação. Letra B. O fenômeno que ocorre na região B é a solidificação e há 3 fases em equilíbrio. Gente, aqui, se ele está passando de sólido para líquido, não é a solidificação, é a fusão. E aqui tem 2 estados físicos, né? O sólido e o líquido. Letra C. A solda é constituída por uma mistura eutética, pois funde em temperatura constante. É a nossa resposta, certo?
Falei com vocês quando expliquei mistura eutética, lembra das ligas metálicas. Então tá aí, né? A solda é uma liga. Letra D. A solda é constituída por uma mistura azeotrópica, pois funde a temperatura constante. Errado, né? Ela funde a temperatura constante, por isso é eutética. A azeotrópica tem ponto de ebulição constante. E letra E, na região D da curva, coexistem as fases líquidas e gasosas, e a temperatura permanece constante. Realmente, na D coexiste a fase líquida e gasosa, mas a gente já viu que a temperatura não é constante, né? Ela está em elevação, certo? Número 19. Segundo os modelos atômicos atuais, os prótons e nêutrons estão localizados no núcleo do átomo, ao qual se deve a maior parte da massa do átomo. Desta forma, podem-se caracterizar os elementos através do número atômico Z e do número de massa A. John Dalton propôs a teoria do modelo atômico. Só um minutinho, gente. Acho que tem alguém pedindo para entrar aqui. Deixa eu ver se é esse mesmo. Alice. Alice. Alice, tudo bem? Eu estou corrigindo a prova de 2019, tá? Aí deixa gravadinho lá, depois vocês veem direitinho. Bom, estou na questão 19, a prova do PISM 1 2019. John Dalton propôs a teoria do modelo atômico em 1808, e muitos de seus postulados mostraram-se bastante realistas em relação ao conhecimento atual sobre a teoria atômica. Entretanto, a existência de isótopos ainda não era conhecida. Assinale a alternativa na qual a afirmação do modelo atômico de Dalton não esteja de acordo com a existência de isótopos. Então, lembrando, isótopos são elementos que apresentam o mesmo número de prótons, né? Então, vamos ver o que não está de acordo com essa definição. Letra A. Cada elemento é composto por átomos, né? B. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos. C. Nas reações químicas, os átomos não são alterados. A gente sabe que são, né, gente? Eles se organizam, se ajustam, né, para formar novas substâncias. D. Os compostos são formados quando átomos de mais de um elemento se combinam. C. Se uma massa fixa de um elemento se combina com massas diferentes do segundo elemento, essas massas relacionam-se entre si através de números pequenos inteiros, né? Não tem a ver com isótopos. Ah, que tá fora, gente, é a letra B, né? Todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos? A gente sabe que não, né? Ele pode ter, ele tem que ter, né, melhor dizendo, o mesmo número de prótons apenas, né? Então, a alternativa está que não está de acordo, né, e que para a gente então é a correta, é a letra B de bola. Número 20. Acho que essa aqui era a questão mais complicadinha da prova, tá? Mas mesmo assim, dá para fazer só interpretando. Em 1869, quando o químico russo Dmitry Mendeleev publicou pela primeira vez sua tabela periódica de elementos químicos, ficou claro que as propriedades químicas e físicas dos elementos também seguiam uma lei periódica. Desta forma, devemos estimar os valores das propriedades de um elemento químico, observando as tendências ao longo de um grupo ou período da tabela periódica atual.
Abaixo são relacionados 3 metais alcalinos, do grupo 1 da tabela periódica. E os valores do raio atômico e eletronegatividade de Pauli são fornecidos para o sódio e o rubídio, respectivamente. Enquanto, para os outros elementos, os valores dessas propriedades são indicados pelos itens de 1 a 4. Então, tá aí a nossa tabelinha, né? Sódio, potássio e rubídio. Raio atômico do sódio 0,190 e a eletronegatividade do rubídio 0,8. Considerando a lei periódica, assinale a alternativa que contém os valores corretos dos itens 1, 2, 3 e 4. Então, primeira coisa, eu vou lembrar como que as propriedades em questão variam na tabela periódica dentro de uma mesma família, né? Porque a gente está trabalhando com elementos da família 1. Então, o raio atômico, ele aumenta de cima para baixo, certo? Ó, assim. Então, gente, o que a gente vai ter que achar aqui? O valor de 1 e de 2, eles vão ter que estar aumentando, crescendo, certo? Eles têm que ser maior que 0,190. Então, vamos ver. A letra A não pode, ó, é menor. A C não pode e nem a E. Fiquei entre duas, a B e a D. Ó, 1 é maior e 2 é maior do que 1 e 2. Mesma coisa, mesmo valor as duas, certo? Então, para a gente desempatar, vamos ver a outra propriedade, que é a eletronegatividade. Como que a eletronegatividade aumenta dentro de uma mesma família? Ela aumenta de baixo para cima, então é o contrário, tá vendo? Então, o que vai acontecer aqui? Nós vamos ter que aumentar também, né, os nossos valores, ó. Então, a letra D eu descarto, porque são valores menores, tá vendo? A nossa resposta está onde? Na letra B. E aí, ó, vai ser do rubídio 0,8, do potássio 1 e do sódio 0,9. Certo? Então, opção correta, letra B de bola, a questão número 20. Então, ó, no raio atômico, tinha que ser rubídio maior que o potássio e o potássio maior que o sódio. E aqui na eletronegatividade, a gente tinha que ter a seguinte relação, ó. O sódio é maior que o potássio, que é maior que o rubídio, certinho? Por isso que a nossa resposta ficou letra B. Então, agora, vamos resolver as questões abertas dessa prova de 2019. Questão 1. As reações ácido-base são reações importantes pelas suas inúmeras aplicações. Por exemplo, pessoas que sofrem com acidez estomacal são beneficiadas diariamente por esse tipo de reação química. Evidentemente, excessos podem ser prejudiciais. Várias preparações farmacêuticas de antiácidos incluem as bases hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio, para diminuir o excesso de ácido clorídrico no estômago. Baseado neste texto, responda. Letra A. Dê a fórmula química dos compostos inorgânicos citados no texto. Então, gente, lembra que eu falei com vocês que a importância da parte
das funções inorgânicas era relacionar, saber nomenclatura, saber associar nomenclatura com fórmula. É isso que está pedindo na nossa questão número 1 aí, ó. Ele deu o nome da base, ó, hidróxido de magnésio. E ele quer que você relacione, né, coloque a fórmula, que é MgOH2. Deu o nome de outra base, hidróxido de alumínio. Fórmula dela, AlOH3. E falou do nosso ácido, né? O ácido clorídrico. Então, ó, tá aqui, ácido clorídrico. É o famoso HCl. Letra B. Soluções aquosas destes compostos conduzem eletricidade? Justifique. Claro que conduz, né, gente? Por quê? Na presença de água, eles vão se solubilizar e liberar os íons, né, em solução. Esses íons é que vão fazer a condução da eletricidade. Então, letra B, sim, conduzem eletricidade, porque em água eles se solubilizam e liberam os íons, certo? E para a gente fechar aí, a questão de número 2, aberta da nossa prova de 2019, PIS 1001. Em breve, telas de telefones celulares serão produzidas com um material capaz de se auto-regenerar, quando riscado ou mesmo quebrado. Considere um composto sólido hipotético, constituído por moléculas altamente polares e que contenham apenas átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio. Quando telas produzidas com esse material forem quebradas, as forças intermoleculares serão fortes o suficiente para unir as duas partes. As moléculas do material irão se juntar e colar as duas partes, restaurando seu estado original. Agora, responda os itens abaixo. Letra A. Classifique o composto sólido hipotético como iônico ou molecular. Gente, se ele é formado por carbono, nitrogênio e oxigênio, ele vai ser molecular, certo? Aqui, nenhum desses átomos tem característica de perder elétrons, todos precisam de ganhar, né? Letra B. Indique qual força intermolecular seria responsável pela autorregeneração da tela do celular. Olha lá o que ele fala lá, ó. Quando telas produzidas com esse material forem quebradas, as forças intermoleculares serão fortes o suficiente para unir as moléculas. Não. É outra informação, ó. Constituídos por molécula altamente polar. Então, a gente tem que lembrar que a força intermolecular presente em moléculas polares, não, ó, moléculas polares, é o nosso dipolo-dipolo, certo? E a letra C, para a gente fechar aí, uma opção para se proteger a tela de vidro comum é o uso de películas adesivas. Os adesivos são compostos por substâncias apolares e podem aderir a praticamente qualquer superfície. Qual força intermolecular mantém a película colada no vidro? Então, agora, gente, ele já falou que a molécula aqui é apolar, certo? Então, a gente pode lembrar que a força presente em moléculas apolares é o nosso
de polo induzido. Também conhecido como força de Van der Waals ou dispersão de Lombo, certo? Então, essa daí foi a prova do PISM 1 do ano de 2019, certinho? Então, terminamos aqui, tá?